Laurinha Escobar, da Estúdio Laurinha Escobar, sou escritora, tenho 2 livrinhos publicados pela Livraria Cultura e pela Amazon, sou escritora espiritualista, entre outros. O Senhor me guarde de que estenda a mão contra o ungido, agora, porém, toma a lança e está à sua cabeceira, bila a água que vamos, tomou, pois Davi a lança de bila a água da cabeceira de Saul, foram-se. Ninguém o viu, nem soube, nem despertou, pois todos dormiam, porquanto a parte do Senhor lhes havia caído profundo sono. Tendo Davi do outro lado, pôs-se 5 do monte ao longe de madeira, entre eles havia grande distância. Brandou o povo, e Abner, filho de Ner, dizendo: Não respondes, Abner? Então Abner acudiu e disse: Quem és tu, quebradas ao rei? Então disse Davi a Abner: Porventura não és homem? E quem há de Israel como tu? Por que, pois, não guardaste o rei teu senhor? Porque veio um povo a destruir o rei teu senhor? Não bom isso fizeste, tão certo como vive o Senhor, que eis de morrer vós não guardaste o vosso Senhor, ungido do Senhor. Vede agora que onde lança do rei a bilha da água que tinha à sua cabeceira. Saul outra vez se reconcilia com Davi. Então reconheceu Saul a voz de Davi. Não é a tua voz, meu filho Davi? Respondeu Davi: Sim, é a minha voz, ó rei, meu senhor. Disse mais: Por que me persegue, meu senhor, assim, teu servo? Pois fiz eu o que maldade se acha em mim as suas mãos? Ouve, pois, agora te rogo, rei, senhor, das palavras de teu servo, se é o Senhor que incita contra mim. Aceite a oferta de manjares, porém, e são os filhos dos homens, os malditos que sejam perante o Senhor, pois eles expulsem hoje, para que não tenha parte na herança do Senhor, como que dizendo: Vai, serve a outros deuses. Agora, pois, não derrame o meu sangue longe desta terra do Senhor, que saiu o rei de Israel em busca de uma pulga, com quem persegue uma perdiz nos montes. Então disse Saul: Pequei, volta, meu filho Davi, pois não tornareis a fazer mal, porque foi hoje preciosa minha vida e teus olhos, eis que tenho procedido como louco e errado excessivamente. Davi então recebeu e disse: Eis aqui a lança, ó rei, vem aqui um dos moços e leve-a. Pague, porém, o Senhor a cada um a sua justiça, a sua lealdade, pois o Senhor te havia entregado hoje as minhas mãos, porém eu não quis estendê-la contra o ungido do Senhor. Assim como foi sua vida hoje, muito estimo os meus olhos, assim também seja minha aos olhos do Senhor, ele livre de toda tribulação. Então Saul disse a Davi: Bendito seja tu, ó meu filho Davi, pois grandes coisas se farás de fato, prevalecerás. Então Davi continuou o seu caminho, e Saul voltou ao teu lugar. Davi outra vez com Aquis, rei de Gabe. Disse, porém, Davi consigo mesmo: Por ser algum que vinha aparecer às mãos de Saul, pois melhor a mim do que fingir terra que o filisteu. Para Saul perca todas as esperanças e deixe de perseguir-me por todos os limites de Israel, assim me livrarei de sua mão. Dispôs Davi com 600 homens que estavam, passou Aquis, filho de Meaque, rei de Gade. Habitou Davi com Aquis e Gade e seus homens, cada um com a família. Davi com ambas as suas mulheres, Aniolã, a Jereslita, Abigail, a viúva de Nabal, o Carmelita. Avisando Saul que Davi tinha fugido para Gade, desistiu de perseguir. Disse Davi aqui: Se achei mercê da presença, dar lugar numa cidade da terra, para que ali habite, porque há de habitar o teu servo contigo na cidade real. Então lhes deu Aquis aquele dia como cidade de Ziclade, pelo que Ziclade pertencia ao rei de Judá até o dia de hoje. Em todo o tempo que Davi permaneceu na terra dos filisteus foi 1 ano e 400 meses. Subiu Davi com seus homens e davam contra Jesuíra e Jerzitas
e Amalequias, porque eram esses moradores da terra desde Telã, na direção de Sur, até a terra do Egito. Davi ferira aquela terra, e não deixara com vida nem homem nem mulher, e tomara as ovelhas e bois, os jumentos, os camelos e as vestes. Voltava e vinha Aquis, e perguntando a Aquis contra deste hoje, Davi respondia: contra o sul de Judá e o sul de Jereamitas, o sul dos queneus. Davi não deixava com vida nem homens nem mulheres para os trazer a Gade, pois dizia: para que não nos denuncie, dizendo assim Davi o fazia. Este era o seu proceder por todos os dias que habitou na terra dos filisteus. Aquis confiava em Davi, dizendo: fez certo, arrecife para com o povo de Israel, pelo que será por certo para sempre. Saul consulta médio em Dor. Sucedeu naqueles dias, juntando aos filisteus seus exércitos para a peleja, para fazer guerra. Israel disse a Quis: Davi, fica sabendo comigo que serás peleja tu contra teus homens. Então disse Davi a Quis: saberás quanto pode o teu servo fazer. Disse a Quis a Davi: por isso te farei minha guarda pessoal para sempre. Já Samuel era morto, e todo o seu Israel tinha chorado e tinha sepultado a Ramá, que era sua cidade. Saul havia derramado os médios e os adivinhos, ajuntava os seus filisteus e vieram acampar a Senem. Ajuntou Saul e todo Israel se acamparam em Giboa. Vendo Saul o acampamento dos filisteus, foi tomado de medo, e muito se estremeceu o seu coração. Consultou Saul ao Senhor, porém o Senhor não lhe respondeu, nem em sonhos, nem por Urim, nem por profetas. Então disse Saul a seus servos: apontai uma mulher que seja médio, para que me encontre com ela e consulte. Disseram-lhe seus servos: há uma mulher em Endor que é médio. Saul disfarçou-se, vestiu de roupas e foi com ele 2 homens. À noite chegaram a mulher e lhe disse: peço-te que me adivinhes pelas necronícias e me faças subir aquele que te disser. Respondeu a mulher: bem sabes que fez Saul, como eliminou a terra de médios adivinhos, por isso, pois, em armas ciladas a minha vida para me matares. Então Saul lhe jurou pelo Senhor, dizendo: tão certo como vive o Senhor, nenhum castigo sobre ti virá por isso. Então disse-lhe a mulher: que farei subir? Respondeu ele, fazendo subir Samuel. Vendo a mulher, Samuel gritou em alta voz, e a mulher disse a Saul: por que me enganaste? Pois tu mesmo és Saul. Respondeu eles o rei: não temas que vês. Então a mulher responderá a Saul: vejo um Deus que sobe da terra. Perguntou ele: como é sua figura? Respondeu ela: bem vestido de ancião e envolto numa capa. Entendo Saul que era Samuel. Inclinou-se o seu rosto em terra e se prostrou. Samuel disse a Saul: por que me inquietaste, fazendo-me subir? Então disse Saul: muito angustiado estou, porque os filisteus guerreiam contra mim, e Deus desviou de mim. Já não me responde nem pelo ministério dos profetas, nem por sonhos. Por isso te chamei, para me reveles o que devo fazer. Então disse Samuel: por que, pois, em mim me pergunta, visto que o Senhor te desamparou e se fez inimigo? Porque o Senhor fez para comigo como meu intermédio, e dissera: tirou meu reino de tua mão e deu a teu companheiro Davi. Como tu não deves ouvidos a voz do Senhor, e não escutaste o que o furor de sua ira ordenou contra Amaleque, por isso o Senhor te fez hoje isto. O Senhor entregará também Israel contigo às mãos dos filisteus. Amanhã teus filhos estareis contigo no acampamento de Israel. O Senhor entregará às mãos dos filisteus. De súbito caiu Saul, escondido por terra, foi tomado de grande medo por causa das palavras de Samuel. Faltavam-lhe forças, porque não comera pão todo aquele dia e toda aquela noite. Aproximou Saul da mulher, e vendo assaz perguntando, disse-lhe: eis que tua serva, teus ouvidos e tua voz, arriscando minha vida, estendi as palavras, falaste agora
que tua serva permite que ponha um bocado de pão diante de que come, e tenha força e ponha ao caminho. Porém, ele recusou e disse: Não comerei, mas teus servos e a mulher que constrangeram atender levantou do chão e assentou no leito. Tinha a mulher uma casa, um bezerro cevado. Apressou-se, o matou e tomado farinha, amassou e cozeu os bolos asmos, e trouxe diante de Saul de seus servos e comeu. Depois se levantou e foram naquela mesma noite os filisteus dos confins de Davi. Ajuntaram os seus filisteus todos os seus exércitos em Afeca e acompanharam os israelitas junto à fonte que está em Jereel. Os príncipes foram dos filisteus e foram lá com centenas e milhares, e Davi e seus homens iam com Aquis na retaguarda. Disseram então os príncipes dos filisteus: Esses hebreus que fazem aqui? Respondeu Aquis aos príncipes dos filisteus: Não é este Davi, o servo de Saul, rei de Israel, que esteve comigo há muitos dias ou anos? A coisa nenhuma achei contra ele desde o dia em que, tendo desertado, passou por mim até o dia de hoje. Porém, os príncipes dos filisteus muitos indignaram contra ele e lhe disseram: Que faze voltar o homem para que torne o lugar que designaste, não desça conosco a batalha, que não faça o nosso adversário no combate, pois que outro modo reconheceria como o seu senhor? Não seria porventura da cabeça desses homens, e este daquele de Davi, com quem os outros respondiam nas dantes, dizendo: Saul feriu em milhares, e porém Davi e seus 10 milhares. Então aqui chamou a Davi, ele disse: Tão certo como vive o Senhor, tu és reto, e me parece bem que tomes parte comigo nesta campanha, porque nenhum mal te terão achado de ti deste dia em diante, que passaste por mim até o dia de hoje. Porém os príncipes não agradam. Volta, pois, agora por volta em paz, para que não desagrades os príncipes dos filisteus. Então Davi disse a Aquis: Porém, que fiz eu? E achaste que teu servo que deste a dia entrei na casa de teu serviço, para que não vá a peleja contra os inimigos do rei, meu senhor? Respondeu, porém, Aquis e disse a Davi: Bem sei que verdade os meus olhos, bom como um anjo de Deus. Porém os príncipes dos filisteus disseram: Que não suba este convosco a batalha. Levanta, pois, amanhã à madrugada, teus servos vieram contigo, levantar vós todos, que haja luz parte. Então Davi de madrugada se levantou, ele e seus homens, para partirem. Levantou da terra dos filisteus, os filisteus, porém, subiram a Jereel. Ziclage ser saqueada pelos amalequitas. Sucedeu que, por chegar o Davi e seus homens ao terceiro dia, Ziclaque e a amalequitas tinham dado um impeto contra o sul. Ziclate, e esta, ferido e queimado, tinha levado cativas mulheres que achavam, porém ninguém mataram, nem os pequenos nem os grandes, somente levaram consigo e foram a caminho. Davi e seus homens vieram à cidade, e ela queimada, e suas mulheres e seus filhos e filhos eram levados. Então Davi e seu povo se achou, ergueram a voz, choraram, e não terem mais força para chorar. Também as suas mulheres de Davi foram levadas a cativas, a mãe Geerita, Abigail, viúva de Nabal e Carmelita. Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em armadura. Quando, por causa de seus filhos e suas filhas, porém, Davi se reanimou no Senhor Deus. Davi livra os cativos. Davi diz a Abitar, o sacerdote, filho de Ameleque: Traz-me aqui a estola sacerdotal. Abiatar trouxe a Davi. Então consultou Davi o Senhor, dizendo: Persegui eu o bando alcançá-lo? E respondeu-lhe o Senhor: Persegue, porque de fato alcançarás tudo, libertarás. Partiu que Davi e 600 homens que com eles achavam, e chegaram ao ribeiro de Besor, onde os retardários ficaram. Davi, porém,
Os 400 homens continuaram a perseguir, pois que 200 foram atrás, não puderam ser descansados que estavam para o ribeiro de Besor. Acharam o campo de um homem egípcio e trouxeram a Davi. Derramaram-lhe pão, comeu, deram-lhe de beber água. Deram-lhe também um pedaço de pasta de trigo, de figos secos, cachos de passas, comeu, recobrou então o alento, e havia 3 dias que 3 noites que não comiam pão nem bebia água. Então lhe perguntou Davi: de quem és tu? Onde vens? Respondeu o moço egípcio: sou servo de um amalequita, meu senhor, que deixou aqui, porque adoeci há 3 dias. Não demos com completo contra o lado do sul, queretitas contra o território de Judá, contra o lado do sul, Calebe, e pusemos fogo em Ziclag. Disse-lhe Davi: poderias descendo a guiar-me em seu bando? Respondeu-lhe: jura por Deus que não me matarás, nem me entregarás nas mãos do meu senhor, e descerei e te guiarei até o bando. E descendo guiou, e que estavam espalhados sobre toda a região, comendo, bebendo, fazendo festa, e todo aquele grande despojo tomaram terra os filisteus da terra de Judá. Feriu-os Davi desde o crepúsculo vesperino até a tarde, o dia seguinte, nenhum deles se escapou, senão só 400 moços que a montanha de Carmelo fugiram. Assim Davi salvou tudo quanto haviam tomado. Os amalequitas também salvou suas 2 mulheres, e não lhes faltou coisa alguma, nem pequena nem grande, nem os filhos nem filhas, nem o despojo, nem dos homens que haviam tomado. Todo Davi tornou trazer. Também tornou Davi todas as ovelhas e gado, e levaram diante de Davi, e diziam que é despojo de Davi. Davi estabelece a lei e a divisão e a presa. Chegando Davi a 200 homens, descansados estavam, não puderam seguir, ficaram no ribeiro de Besor, e saíram ao encontro de Davi, do povo que convinha. Davi, aproximando-se destes, saudaram cordialmente. Então todos os maus e filhos de Beal, dentre os homens que tinham ido com Davi, responderam: